Fala que fala, rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Juliano, trabalho como motorista de caminhão aqui em Portugal. E eu me chamo Naeli e trabalho como costureira aqui em Portugal. E rapaziada, o assunto de hoje é sobre a chegada do tão esperado título de residência da minha esposa. Exatamente, demorou quanto tempo, coração? Demorou 3 anos. 3 anos para a chegada do título de residência. Foi uma longa espera, uma grande jornada, muita paciência. Muita paciência, muita mesmo, olha. Até assim, a gente nem precisava assim, quer dizer, não é que não precisava, não teve assim tanta necessidade do título de residência dela, porque eu já sou legalizado há muito tempo, né? Então, por exemplo, para alugar casa, abrir conta em banco, essas coisas não tinha assim muita necessidade do título, né? Mas, claro que a pessoa quando tá legalizada, até o andar, né? Até a caminhada. Ai, o meu andar tá totalmente diferente agora. até a caminhada com título é diferente, né, coração? Meu Deus, é muito bom. Então, pessoal, a gente vai contar de uma forma resumida aqui como é que aconteceu, né? Todo o processo da legalização dela. Lembrando que fiquem até o final do vídeo, porque a gente vai dar uma informação muito especial a respeito do título de residência aqui em Portugal hoje, tá? Fiquem até o final do vídeo, a gente vai tentar ser aí o mais sucinto possível e diretamente ao assunto. Então, como é que aconteceu? No ano de 2022, nós decidimos vir para Portugal, vou retornar para Portugal, né? E aí eu vim na frente para alugar casa, conseguir trabalho, essas coisas todas, e a minha esposa veio depois de 4 meses. Depois que eu já tinha conseguido alugar casa e tal, ela veio. E quando ela chegou, o que aconteceu? Ela não estava conseguindo trabalho na área dela. Ela é costureira, não estava conseguindo trabalho na área dela que desse o contrato de trabalho. Não estava conseguindo o contrato de trabalho, que era uma exigência para a legalização. Entre os documentos que era necessário para... Eu estou falando era no passado, porque vocês já vão entender o porquê. Era necessário para a legalização um contrato de trabalho. Então a gente não tinha conseguido. Só que o que aconteceu? A gente falou com um casal de amigo nosso e eles nos deram, eles têm uma empresa, né? Eles nos deram uma empresa de um ramo totalmente diferente. E o que era preciso? Ou o contrato de trabalho ou a promessa, né, coração? Promessa do contrato de trabalho. Que é um documento que a empresa faz dizendo que tem interesse em contratar aquela pessoa e tal. E que substituiu o contrato de trabalho. Esse casal amigo nosso fez essa promessa de contrato de trabalho e a gente conseguiu na entrada na manifestação de interesse para pedir o título de residência dela com essa promessa, com esse documento. Com esse documento, exatamente. Foi lá, conseguiu protocolar o documento dela e deu tudo certo. Deu tudo certo entre aspas. Conseguimos protocolar o processo. E dali em diante, teoricamente, ela já não estava mais ilegal. E o que aconteceu? O que acontecia antigamente? Esse tipo de processo, quando, há muitos anos atrás, lá em 2008, quando eu botei os meus pés em Portugal, esse processo funcionava de uma forma muito célere. O que acontecia? A pessoa dava entrada no pedido, protocolava o pedido, né? Colocava os documentos lá no sistema e tal. Passado 1 mês, 2 meses, era por ligação. A pessoa do CEF, do antigo CEF, que agora se chama AIMA, que é o órgão do governo que trata das legalizações, ligava para fazer uma marcação, né, como eles falam aqui, da entrevista que era para apresentar os documentos originais, fazer assinatura e não sei o que. E isso era muito rápido. Só que o que aconteceu? Nós demos entrada nesse pedido foi em 2022, né, amor? Então, a partir desse momento que foi protocolado o processo, ela já estava mais tranquila. Isso aconteceu, eu cheguei em agosto de 2022, né? Retornei em agosto de 2022 para cá e ela chegou em dezembro de 2022. E a gente conseguiu fazer esse pedido em março, né, coração? Em março. Março de 2023, exatamente. Março de 2023. E daí ali começou a luta, né? Começou a novela. A AIMA passou, a CEF mudou pra AIMA. E aí... Só que nesse meio tempo, nós tentamos ligar pra pedir o reagrupamento familiar, né, amor? Exatamente. Que ainda valia pra esposa, ainda não era assim, tipo, pra quem tivesse um filho. Ainda valia pra quem fosse esposa. Exatamente, é verdade. Mas daí, a ligação ninguém atendia. Existe uma
existia uma lei que era do reagrupamento familiar. A partir do momento que o marido estava legal, conseguia pedir o reagrupamento familiar, ou seja, conseguia legalizar a esposa pelo marido que estava legalizado. E qual era o canal para conseguir fazer isso? Ou por e-mail ou por telefone para conseguir uma vaga. Só que por e-mail nunca ninguém respondia. E telefone muito menos. Por telefone quase não conseguia fazer a ligação. Falando em telefone, quem está à espera da AIMA, fica ligado que a gente vai dar uma dica boa, a questão de conseguir ligação lá para AIMA. Então também a gente ficou tentando para fazer o reagrupamento familiar também, mas também não conseguia por causa disso. Não conseguia o contato com a AIMA e a espera da legalização dela. E aí mudou do CEF-PAIMA, como eu falei agora, e aí piorou. Aí era para ser uma coisa que era para agilizar, acabou piorando. Então eles inventaram de fazer o tal da estrutura de missão. Não sei quantas pessoas lá trabalhando no atendimento, a gente pensou, agora vai, né? Agora vai. E não foi. Não foi. Pessoas que acabavam chegando depois. Nesse meio tempo criaram a tal da CPLP. CPLP, Comunidade de Países da Língua Portuguesa, um título de residência que na verdade não era um cartão, não era aceito pela Comunidade Europeia, era uma folha A4, uma folha impressa A4. E aí a gente tinha a oportunidade de mudar a autorização de residência dela para essa CPLP, mas a gente escolheu não fazer, né, coração? Não. A gente escolheu não fazer. A gente escolheu não fazer porque tinha que inventar alguma coisa, tinha que mentir alguma coisa ali, eu não lembro exatamente o que era. Era contrário àquilo que a gente queria, tinha que mentir, inventar uma história lá, e a gente acabou não aceitando. E de todo esse processo, pessoas que... Daí o que aconteceu? Esses processos foram arquivados, eu acho, né? Penso que seja esse o termo, foi arquivado, porque não acontecia nada com o processo, ficou lá parado. E ela tentava ligar, até que ela descobriu uma forma de conseguir ligação, conseguiu um horário ali que ela conseguia ligação. E aí eles diziam, como é que é? Em análise. Tá em análise, estava sempre em análise, nunca avançava de análise e ficava nessa enrolação. E aí eu tava pesquisando o que podia fazer, o que não podia fazer. Aí eu tava vendo um vídeo de um advogado, ele dizia para mandar uma carta registrada com aviso de recepção. E nesse tempo eu também meu título de residência tinha vencido e também não estava renovando. Só que para mim era um grande problema, quer dizer, para ela também, né? Mas para mim era maior ainda, porque o que acontecia? Eu, como sou motorista de caminhão, eu precisava para entrar nas fábricas, para fazer para poder me apresentar nas fábricas, para entrar com o caminhão, tinha que apresentar o cartão de residência. Se tivesse vencido era um grande problema. E aí o que aconteceu? Naquela luta para ver o que conseguia fazer para renovar o meu cartão e pedir o dela, daí achei esse vídeo, dizia que tinha que enviar essa carta. Eu fui lá, fiz a minha carta e fiz a dela. Fiz com aviso de recepção tanto o meu quanto o dela. Fiz como o advogado dizia. E coincidentemente eu enviei numa semana, né, amor? Foi. Enviei numa semana, na outra semana chegou meu título de residência renovado. Falei, opa, agora a minha chega também. Acertamos, descobrimos a máquina do vento. Só que não, pessoal, chegou a minha residência, só que o título de residência dela não chegava, era só enrolação, diziam que estava em análise, às vezes dá a impressão que ela nem consultava nada, né? Eu acho que nem consultavam, só falavam qualquer coisa lá para dizer que consultaram. A atendente falava na ligação que estava em análise, mas a gente acha que eles nem consultavam nada, era só para poder despachar a ligação e ir para a próxima ligação. Provavelmente era isso. E isso que acontecia. E aí assim ficou durante todo esse tempo. Foi protocolado em março de 2023, quando foi na semana passada. Não, faz umas 3 semanas. Umas 2, 3 semanas atrás. Eu estava sempre conferindo a caixinha do correio, naquele dia, por coincidência, não tinha conferido. No final da tarde a gente chegou em casa, aí ele foi lá, olhou a caixinha do correio e tava lá a minha residência. Tava lá a residência. E ainda uma coisa que aconteceu que normalmente não acontece. O que eles normalmente fazem? Eles não deixam o título de residência na caixinha do correio. O entregador do correio vai, toca na campainha, se ninguém entender, o que eles fazem? Fazem uma folhinha com um número lá, e a pessoa tem que pegar nessa folhinha e ir lá no CTT, nos nossos correios aqui em Portugal, levantar. E aí retirar, levantar, que eles falam, o documento. E o dela não, o dela já estava mesmo. Quando eu abri a caixinha do correio, eu olhei na L, falei, opa,
Coloquei a mão em cima, senti um cartãozinho. Falei, não pode ser, meu. Aí dei na mão dela, ela abriu, tava ali. Tava ali o cartãozinho da residência dela. Mas isso, ó, a minha entrevista lá em Lisboa foi em novembro de 2024 e só chegou agora dia... Que dia que chegou? Dia 3 de outubro, por aí mais ou menos. Mais ou menos essa semana. Isso que eu esqueci de falar. Ela teve a entrevista, que eles chamam de entrevista, é quando você vai lá, né, levar os documentos originais e tal. E ela foi na entrevista e tal, deixou lá os documentos. E aí não chegava, e pessoas que tinham chego depois dela, As pessoas que fizeram a entrevista depois de mim recebiam antes que eu. Mas no dia da entrevista até agora deu quase um ano pra receber minha residência. Daí o que a gente... Qual era a desculpa que eles davam, né? Que era assim: os processos foram distribuídos por várias pessoas que iriam auditar, né, o processo, ver se estava certa a documentação e tal, porque tinha muita gente usando documentação falsa, então eles tiveram que auditar todos os processos e tal. E eles diziam que era assim, os processos iam chegando e ia sendo distribuído para vários advogados e... Como é que eles chamam aqui, meu Deus? Tem outro nome além de advogado, depois eu vou deixar aí escrito. Solicitador, que é uma pessoa que substitui um advogado. E então foi distribuído por várias pessoas. E aí tiveram pessoas, e daí depois a AIMA acabou atrasando o pagamento dessas pessoas. Essas pessoas deixaram os processos parados e provavelmente o Danaeli foi para uma pessoa dessa que talvez não recebeu o valor que devia receber por cada processo, que eu acho que era 50 euros que eles recebiam. E aí ficou parado. E esse atraso se dava por isso, porque algumas pessoas auditaram os processos e algumas não. E esse documento ficou lá parado. E qual que era o agravante, pessoal? O agravante é o seguinte: faz quase 3 anos que a minha esposa está aqui e a gente tinha comprado uma passagem de avião para ela, uma passagem para lá ir pro Brasil. Só que a gente comprou essa passagem no final do ano passado. A gente pensou, poxa, era dezembro de 2024. A gente pensou, e ela já tinha ido na entrevista, ela foi em novembro, a gente pensou, poxa, acabou de ir na entrevista, mais 3, 4 meses o cartão chega. Só que não, como diz, né? Só que não. Foi passando os meses e começou a chegar a data da viagem dela. E a coisa aqui tá complicada, muito complicada. A AIMA tá separando as famílias. Agora mais uma família foi separada agora, eu acho que semana passada também, um casal. O rapaz tinha um visto de procura de trabalho e trouxe, parece que 3.500 euros somente. E aí ele tinha que comprovar meio de subsistência, né, para poder sustentar a família, ele, a esposa e 2 filhos. E a AIMA entendeu que era pouco dinheiro e aí agora também já não tem mais não é que não tem o regrupamento familiar, até existe, mas a pessoa tem que estar... A pessoa que se legalizou, que vai pedir o regrupamento, tem que estar aqui há 1 ano e meio ou 2 anos, se eu não me engano, para poder pedir o regrupamento familiar. Ou seja, ela não se encaixava no regrupamento familiar porque ela não tinha nem visto de procura de trabalho nem nada. Então o que aconteceu? Separaram mais uma família. Ele entrou com as crianças e ela voltou pro Brasil. Fica até o alerta para quem tá pensando em vir, ó, o marido tem o visto de procura de trabalho, os inscritos de vez em quando mandam mensagem e tal. Muita gente tá vindo com visto de procura de trabalho. Pessoal, fica a dica, sei que é um pouco complicado, mas faz aquilo que a gente fez. Vem primeiro a pessoa que tem ou seja ele, ou seja ela, a pessoa que tem o visto, vem na frente, vem na frente, se legaliza e aí depois traz a esposa, faz as coisas certinho. Ou os dois vêm com visto, né? Exatamente, ou os dois vêm com visto. Porque só um vem com visto e o outro não, o outro não entra. Não adianta brigar lá que não adianta. Não adianta, chamar advogado, chamar a imprensa, não adianta. A AIMA é que nem lá nos Estados Unidos, o ICE. Não tem, eles estão irredutíveis, não... Ou vem com visto de trabalho os dois, ou um só e vem na frente e ajeita as coisas e depois a outra vem. E não adianta ter dinheiro, não ter dinheiro, porque a primeira família que eles separaram ali, o cara parece que era engenheiro, não sei das quantas, morava em Oeiras, uma das regiões mais caras aqui de Portugal, chamou 2, 3 advogados, não teve conversa. Então fica aí o alerta pra vocês aí, quando decidirem vir, venham com as coisas tudo certinhas, se não esperam, façam as coisas com calma para não ter prejuízo, para não ter separação, para não ter choro. E aí, como eu tava falando, a gente começou a ficar um pouco preocupado, porque começou a chegar o dia da viagem dela, tá chegando o dia da viagem dela, falta pouco, hein? Falta menos de um mês. Menos de um mês. E aí agora, graças a Deus, chegou o cartão dela, vai viajar tranquila, não vai ter problema nenhum, tá tudo certo. Verdade.
pessoal, e por que eu falei no início do vídeo que eu estava usando no passado? Porque agora é o seguinte, ó, não existe mais manifestação de interesse, tá? Não existe mais. Até uma prima minha, semana passada, retrasada, entrou em contato comigo, porque tu quer vir, não sei o que. Eu falei, olha, querida, assim, ó, não é o momento. Não é o momento. Não existe mais manifestação de interesse. Agora, foi aprovada a nova lei anti-imigração, que agora, visto de procura de trabalho, só com profissões de alta... Curso superior. Curso superior... só as profissões que eles... Como é os países mais sérios, né, aqui da Europa, eles colocam uma lista de profissões que o país está precisando naquele momento, e aí só entra, ou seja, só emite o visto de acordo com a profissão que a pessoa tiver. Por exemplo, o país está precisando muito de médicos, daí os médicos conseguem os vistos. A pessoa precisa muito agora de engenheiros. Eu estava vendo para tirar o visto para a Espanha, que a minha nacionalidade portuguesa ainda não chegou. E aí tem lá uma lista de documentos, uma lista de profissões que o país só vai aceitar candidaturas de visto só das profissões que eles precisam. E aí acaba dando uma regulada na imigração, né? Só que lógico, Portugal é um país, vocês que já me seguem já sabem, é um país que precisa muito de mão de obra, muito mesmo. A minha área, por exemplo, que eu sou motorista de caminhão, tem muita vaga mesmo, sempre em aberto. E aí os empresários, o governo vão ter que entrar num acordo, porque para o país não parar de girar o dinheiro, eles vão ter que abrir mão, né? Foi o que eu falei para minha prima. Aqui é muito sazonal, assim, é muito por época. Por exemplo, agora eles pacote anti-imigração, né? Vão fechar as portas, dificultar as entradas das pessoas. Só que vai chegar um momento que eles vão ver que, opa, peraí, a gente precisa de gente para trabalhar, como é que é? Então, falei para ela, por enquanto não é o momento de vir. As leis estão sempre mudando, né? Então a gente tem que ficar esperto. Quem tem interesse em vir, quem pensa em vir para cá, estuda bastante aí. Tem os consulados para mandar e-mail. Eu sei que o consulado, se não me engano, de Curitiba é muito rápido. A gente manda um e-mail, eles respondem logo. Curitiba ou Florianópolis, já não lembro, que é da nossa região do sul do Brasil, né? Não sei de onde você está assistindo o vídeo, mas... Pessoal, e agora a dica para quem precisa falar com a AIMA, né? Tá precisando falar com a AIMA, precisa tirar alguma dúvida, alguma coisa. A minha esposa vai explicar como é que ela fazia. A AIMA ela abre às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã eles começam a atender. E pra conseguir a ligação, eu sempre ligava tipo às 7h58, já ficava no telefone. Vai dar como encerrado ainda, vai dar como encerrado. Mas vai tentando, porque quando tu estiver na chamada, que o horário mudar para as 8 horas, aí já começa a tocar, aí tu vai ser o primeiro a ser atendido. Eu, quando ligava, apertava ali as teclas que eles pediam e eu ficava mais ou menos uns 10 minutos e logo eles me atendiam. Sempre 10 minutinhos, nunca mais do que isso. E esse é o segredo. Começar a ligar uns 2 minutinhos antes de dar as 8 horas da manhã. Exatamente, ela conseguia sempre, né, amor? Sempre que eu precisava queria ligar, eu conseguia. Conseguia a ligação, tranquilo. E é isso. Pessoal, agora eu quero fazer um pedido muito especial para quem está assistindo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeos novos. Eu agora, próxima semana, vou estar fazendo um novo curso. Eu sou motorista de caminhão, como eu já falei, vou estar fazendo um novo curso. Vou estar explicando para vocês num próximo vídeo para que serve esse curso, por que eu estou fazendo, quanto que eu vou ganhar mais na minha profissão por causa desse curso. Dá essa moral aí pra gente, se inscreva aí no canal, se fez sentido para você. O meu desejo é que vocês possam ser ricamente abençoados pelo nosso Senhor, possam ser protegidos pelos santos anjos. Um grande abraço a todos e fui!